Olá, você fisioterapeuta e terapeuta ocupacional do estado do Ceará. Eu sou Jacques Esmeralda, estou presidente do CREFIT 6 e hoje nós estamos mais uma vez aqui no Papo CREFIT 6 e para falar de um assunto extremamente importante que é sobre a acupuntura. Então você vai ver as indicações clínicas, toda a história da acupuntura na fisioterapia, na terapia ocupacional aqui do estado do Ceará e até para outras profissões também, como o Dr. Egerton aqui já relatou para mim nos bastidores. Mas também teremos aqui outros assuntos, como o PL, que foi aprovado recentemente, que regulamentou a acupuntura no Brasil e o tanto de tempo e o tanto de trabalho que tivemos aí, obviamente o pessoal que veio antes de mim e a gente também, para aprovar esse projeto, mas ele virou uma realidade. E para isso, a gente convidou aqui Dr. Egerton Teles, que é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, também tem especialização em homeopatia, em fisiologia e biomecânica do exercício. É professor e conferencista também na medicina chinesa e orientador da célula da acupuntura no Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E antes da gente começar aqui todo esse assunto, essa conversa sobre a acupuntura aqui no Estado do Ceará, nós vamos aqui pedir para que o Dr. Egerton Teles se apresente, fale quem é ele, o que ele faz e como ele chegou aí na fisioterapia e na acupuntura. Dr. Egerton. Pois é, Jacques, é um prazer enorme estar aqui com você e a todos aqueles que estão assistindo, aos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e a todos os profissionais de saúde e a todos aqueles que se interessam pelo assunto, né? Nossa gratidão a você e a sua equipe pelo convite. Eu trabalho com acupuntura já há 24 anos, aproximadamente, 24 anos. E todo o meu dia hoje é dedicado à acupuntura e à fisioterapia. Trabalho hoje de forma integrada, né? Eu coordeno a célula de acupuntura do Departamento de Saúde da Assembleia e lá nós temos uma vasta atuação nesse sentido. A gente atende, né, o público, os funcionários da própria Assembleia. Faço também atendimentos hoje domiciliares também com a acupuntura e com a fisioterapia. E, na verdade, o meu dia a dia é dividido dessas duas grandes e enormes áreas, né? Tá certo? Eu me especializei em acupuntura já há algum tempo, há 24 anos. 24 anos, mais ou exato. menos isso. Mais ou menos isso, 24 anos. E fiz outras formações. E a fisioterapia, ela foi a área em que eu mais encontrei o respaldo para a acupuntura. Por incrível que pareça, não desprezando as outras áreas, mas espero que no transcorrer aqui da nossa conversa eu possa esclarecer o porquê disso. Teremos tempo, com certeza, de você explicar tudo isso. Então, para vocês verem aí, Dr. Egerton tem 24 anos mais ou menos aí, ou talvez até um pouquinho mais de experiência com a acupuntura no estado do Ceará, por ser fisioterapeuta, então ele consegue aí interligar as duas áreas, fazendo essa junção aí de perfeição. E a gente escolheu o Dr. Egerton principalmente pelo seu interesse, né? Eu vi que ele, né? A gente teve a doutora Vilauba também, que me ligava, mandava muita mensagem, mas o Dr. Egerton aqui me mandava mensagens sobre o projeto de lei que estava tramitando lá em Brasília, e a gente colocou em pauta, obviamente, na Comissão de Assuntos Parlamentares. E aí a gente foi trabalhando, obviamente, com os deputados federais para que esse projeto de lei realmente andasse e virasse realidade como ele virou agora nesse ano de 2026. Mas antes da gente entrar nesse assunto, doutor Egerton, a gente vai aproveitar aqui a experiência dele, é saber, iniciar aí, coisa simples, as indicações da acupuntura, né? Quais são as principais doenças aí, qual é a sua experiência. A gente sabe que a acupuntura é extremamente vasta, ela engloba todos os sistemas do corpo humano e as diversas patologias, né, que pode aparecer. Então me diga aí sobre sua experiência, quais são assim as coisas mais excepcionais que você rapaz, isso aqui foi interessante, esses casos, mas a acupuntura funciona mais com esse, com aquele. Qual foi sua experiência? Conte pra gente qual é a indicação principal, as principais indicações aí da acupuntura. Olha, a acupuntura, por fazer uma pequena introdução para justificar minha resposta. A acupuntura, ela faz parte da medicina chinesa. Então, você não consegue estudar acupuntura se você não estudar medicina chinesa. Claro que nós temos várias vertentes e vários neologismos para a acupuntura científica, a acupuntura médica, a acupuntura isso, a acupuntura aquilo.
Mas a acupuntura ela faz parte da medicina chinesa. Então, você compreendendo a medicina chinesa e todas as suas áreas, é que você tem uma ideia exata da amplitude da acupuntura. Se você me perguntar, como você me perguntou, quais as doenças que a acupuntura pode tratar, né? Eu vou dar uma resposta e uma justificativa. A resposta pode até impactar, mas todas. Agora, em determinados momentos, ela vai entrar, obviamente, como uma visão ocidental, como um coadjuvante, no caso, por exemplo, de uma doença superagressiva, como é o câncer. Pode ser tratado com a acupuntura, deve ser tratado, principalmente nas etapas mais cruciais do tratamento, que são a químio, a rádio. Então, a acupuntura vem como um reforço muito grande nesses efeitos colaterais, nos aspectos até mentais da pessoa, né? Sim. Então, quando a gente começa a entender a medicina chinesa, e você começa a fazer essa correlação, você vai ver que ela pode se encaixar em todas as áreas. Existem áreas onde ela é mais efetiva e onde ela é menos efetiva. Então, eu citei aqui o câncer porque é uma doença extremamente agressiva, né? Nós não podemos afirmar, olha, a acupuntura ela pode curar um câncer, mas dentro de um tratamento, ela entrando como uma coadjuvante, auxilia ela também. Pode auxiliar bastante, né? E você relatou aí que assim, tem que entender um pouco da medicina chinesa para falar de acupuntura, né? E aí eu vou lhe perguntar, né? Que obviamente como leigo, né? Não é a área minha, óbvio, eu tenho estudado algumas coisas sobre acupuntura, auriculoterapia, embora a francesa, mas ela é baseada na chinesa também. Uhum. Mas a gente tem aí as questões das energias, né? O yin, yang, então existe essa coisa das energias, né? Que a gente estuda nos mapas lá corporais, quais são as energias, quais são os pontos, né? Os pontos G, não sei o que, tem várias coisas aí que a gente pode falar sobre isso na acupuntura. Então, se você puder passar um pouquinho aí pra gente, uma coisa mais resumidamente sobre essa questão. Tá certo. A medicina chinesa ela vai se pautar no seguinte, a gente tem que entender que ela foi moldada em torno de 2.000 anos e há estudos mais recentes de que pode chegar até 15.000 anos antes de Cristo. Então, para você ter uma ideia, eles não conheciam uma célula. Olha só, você não conhecer uma célula e montar uma medicina extremamente eficiente. Porque eles se basearam extremamente muito nos sintomas e aí na construção, principalmente dessa medicina, eles foram tratando os sintomas e verificando que aqueles procedimentos davam resultados. E depois eles foram incorporando com o que eles tinham, puxado aí do taoísmo, puxado do próprio hinduísmo, puxado do conhecimento popular, teorias que justificavam e que explicavam aqueles procedimentos e os resultados. Então, ela baseia-se basicamente o quê? O que é a saúde? A saúde é o equilíbrio dessas energias que eles vão chamar de energia yin e energia yang. Ou seja, são energias que se complementam, são antagônicas, mas ao mesmo tempo se complementam. Uma não existe sem a outra, né? Uma não existe sem a outra e um é um complemento da outra. Exatamente isso. Então, essa energia ela é manifestada por uma energia que eles chamam de energia Qi, que circula em todo o organismo. Então, os canais de acupuntura, principalmente, que hoje é estudado, inclusive, pela ciência, muitos negaram durante muito tempo, mas hoje nós estamos chegando a experimentos muito interessantes a respeito dos canais. Você relatou aí, a acupuntura ela pode tratar tudo, né? Então, eu já vi uma reportagem falando da medicina antigamente, né? Na década de 80, 70, falava que era charlatanismo a acupuntura, né? Então, tanto que renegou durante muito tempo aí a acupuntura. Por quê? Porque se trata tudo, não trata nada. Essa foi a fala, né, que eu tinha visto em uma entrevista, e isso realmente pra gente é muito ruim. Por quê? Porque você sabe como funciona, né? Tem toda uma ciência atrás da questão da acupuntura, não é algo empírico. Exato. Tá? E como você falou, hoje tem estudos muito mais robustos. Você que é da área, com certeza sabe aí de mais estudos do que eu. Mas eu tenho visto alguns estudos muito substanciais sobre a acupuntura, os efeitos realmente fisiológicos, né, que a acupuntura causa. E isso, assim, eu digo isso porque eu executo lá a auriculoterapia, embora a francesa, né, existe algo, uma pesquisa muito substancial que fala, é feita uma ressonância de crânio, né, do cérebro,
e estimulado alguns pontos lá do ouvido e o cérebro respondendo, Perfeito. isso mostrando lá na ressonância, né? Perfeito. E da acupuntura não é diferente. Embora ela tenha nascido aí há mais de 2.000 anos, como você relatou, pode chegar até 15 mil anos aí, né, antes de Cristo, então muito antiga, mas também, como tem muito tempo, tem um amadurecimento muito maior do que outras técnicas. Então a acupuntura eu considero uma das melhores técnicas hoje, né, para tratamento de saúde aqui no Brasil. Né? Então a gente sabe que existe a ciência atrás, a gente sabe que funciona e, obviamente, você como um dos executores disso aí sabe que tem resultado, né? Então, como é que é essa prática clínica? E assim, já pegando esse gancho na prática clínica, quais são as patologias que você mais tem pego aí lá no departamento de saúde? Quando a gente fala, assim, trata tudo, não é que eu quero dizer que ela seja uma panaceia, mas como ele vê, isso é que é importante na medicina chinesa, que nós estamos resgatando agora. Tanto na visão da própria fisioterapia, da terapia ocupacional, é exatamente por quê? Porque você tem que ver o organismo como um todo. E eles viam isso, essa condição, o organismo como um todo. Ele analisava o organismo e analisa o organismo assim como um todo. Então, se é um todo, você tem condições de equacionar essas energias, né? Favorecendo a volta da saúde, o equilíbrio da saúde. Porque ela visa principalmente, não é a doença, ela vai visar fortalecer esse organismo para que a doença não se instale. Isso é uma visão assim extremamente grandiosa, né? Então, as patologias que mais a gente trabalha, por exemplo, dentro da área da fisioterapia, que mais resultados palpáveis a gente vê, são as áreas dentro da traumato-ortopedia, principalmente, tá? São os processos inflamatórios, tá? São as doenças articulares. E a acupuntura ela é muito vista como pela dor, por um processo histórico, né? Daí tem uma justificativa para isso. Mas ela vai muito além de que isso. Tá? Eu vou dar aqui um exemplo já para puxar outras curiosidades. É muito comum um fisioterapeuta, o próprio terapeuta ocupacional dentro da sua área, fazer habilitações e reabilitações, o caso do fisioterapeuta, por exemplo, com a tendinite, com uma capsulite adesiva. Para nós, a dor, o processo inflamatório que a gente vai tratar ali, nos facilita imensamente, principalmente o tempo de recuperação. Mas há uma curiosidade, quem estuda a medicina chinesa, de perguntar, que isso escapa na nossa formação acadêmica ocidental. Por que esse indivíduo teve a tendinite? Aí, vamos para a biomecânica e tal. Mas se a biomecânica está tudo legal, se foi do nada. Se eu trato aqui, ele tem uma remissiva lá na frente. Por que esse tendão, por que ele tem essa tendência? Então, existe um padrão que aquele tendão ele é fraco. E ele é fraco por quê? Então, dentro da medicina chinesa, você vai tratar a causa, e vai tratar o local da patologia, mas vai também tratar a causa. Por que aquele tendão é fraco? Então, tem um padrão sindrômico de patologia dentro da visão da medicina chinesa que vai justificar por que aquele indivíduo está com aquela tendinite. Aí você trata os dois. Né? Então, são patologias traumato-ortopédicas de uma maneira geral, algias de uma maneira geral, várias outras áreas, até a própria mesmo estética, a dermatofuncional, o processo de envelhecimento também, hoje nós estamos tratando. Então, tem uma área muito, muito extensa. Então, só uma curiosidade, doutor Edgerton, da acupuntura. Hoje a gente vê aí os tratamentos com agulha, né? Com os aplicadores, assim, bem menos dolorosos, né? Do que talvez alguns anos aí atrás. Mas como que iniciou mesmo a acupuntura? Não era agulha antes, era o quê? Olha, a história mostra o seguinte: existiam técnicas bastante grosseiras. O ponto exato onde começou, o que a gente entende é que nesse processo evolutivo da própria humanidade, quando pessoas foram se machucando, e foram se cortando, o próprio sistema nervoso central foi adaptando aquele estímulo, né, a dar essas respostas. E num dado momento, conta-se que os chineses observaram que uma pessoa, ao levar a ser perfurada por um prego, uma substância pontiaguda, ela relatou que melhorou a dor e tal. E a partir daí começaram então a testar. Mas esses testes foram extremamente dolorosos, porque inicialmente era com pedras meio afinadas, depois com espinhos,
E aí eles passaram depois a utilizar a agulha de cobre, uma agulha muito mais grosseira, né? E hoje, para a gente chegar aqui na agulha de aço inox, né? Esterilizada. Toda esterilizada, muito fina, né? As pessoas têm resistente. As pessoas têm uma aversão enorme, né? Mas na verdade não precisa, porque são agulhas muito fininhas, todas, como você falou, esterilizadas, então não há nenhum risco nesse sentido, não. Doutor Egerton, aí ele quando aplica a agulha, o paciente nem sabe que aplicou. Perguntar, já aplicou, já tem 6 agulhas lá já nos pontos, né? Exatamente. A gente muitas vezes, a primeira pergunta que a pessoa faz é: eu vou sentir? Eu digo, vai, você não está morto, qualquer coisa que você, né? As nossas inervações periféricas vão denotar. Só que não é a comparação com uma injeção, por exemplo. Ou com algo, não chega nem perto. É muito, muito simples. E outra coisa que as pessoas têm um certo receio quando você coloca, tem um aparadorzinho que a gente chama de mandril, que você coloca a agulha dentro dele. Ele é para direcionar exatamente a profundidade inicial da agulha. Então não tem um risco de você bater e a agulha perfurar órgãos internos. Isso é uma... Recentemente a gente teve aí, mas não foi nem com a acupuntura, né? Foi com dry needle aí que a gente teve uma paciente lá na Bahia que perfurou lá um pouco do pulmão, fez o pneumotórax, mas foi uma intercorrência, dificilmente você vê isso acontecer. A gente tem que analisar aí. Aí foi sorteada na Mega Sena, né? Aí a gente tem que analisar várias coisas, né? A técnica do dryling, a gente vai buscar o ponto gatilho que está envolvido na face e no músculo. Então ele é uma profundidade bem maior do que a acupuntura. E aí se vê que tipo de agulha foi usado, porque cada agulha tem sua dimensão, qual era a constituição dessa pessoa, houve algum acidente, essa pessoa se mexeu, bateu em algum lugar. Até o próprio conhecimento de quem estava aplicando, do dry needling, né? Exatamente, que são técnicas seguras, mas que você precisa do mínimo de conhecimento. Só para nível de curiosidade, aqui no estado do Ceará já tem aí, só o Dr. Egerton tem 24 anos aí, ou 25 anos de acupuntura. Nós nunca tivemos intercorrência aqui no estado do Ceará. Não tem relato lá no conselho. Eu tive esse cuidado de procurar. Até agora a gente não tem denúncia sobre essa questão. E outra coisa, os pacientes relatam que é muito, como é que eu digo, simples a fazer a acupuntura, né? Como paciente, então eles não sentem dores, né, na aplicação das agulhas. Lembrando que a agulha ela é hoje bem pequena, tem um aplicador, vai na profundidade certinha. Perfeito. Então eu tô aqui só repetindo as palavras do Dr. Egerton para dizer para você que não é profissional de saúde, que está assistindo aqui o podcast, que a acupuntura ela é praticamente indolor. Você não sente dores para fazer a aplicação. Então pode buscar aí o acupunturista, que você vai ter aí os benefícios da acupuntura sem dor. Pode ter certeza que é sem dor, tá? Porque a pontinha da agulha lá você praticamente não sente entrando. Então é super tranquilo em relação a isso aí. Exatamente. Não é isso, doutor Egerton? Exatamente. E outra coisa, quanto mais veloz, existe técnica para isso. As nossas terminações nervosas livres, né? Que são aquelas responsáveis, por exemplo, você pousou uma mosca aqui na pele, você sente. Essas terminações, a gente utiliza o mandril, ou mesmo que seja sem o mandril, mas numa velocidade muito grande. Então, passa ali, quando passa, a gente consegue enganar, às vezes, o sistema nervoso central. Não sabe nem o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu ali. Então, é muito rápido. E outra coisa, quando você insere a agulha, né, pelo mecanismo de ação, você já tem várias substâncias ali, o seu organismo sendo inundado por neurotransmissores de calma, de tranquilidade, as serotoninas e outros, em que vão te dando uma tranquilidade, uma calma. Então vai desaparecendo logo os sintomas do medo. Às vezes o medo de fazer, e quando você chega lá é totalmente diferente do que você está pensando. Exatamente. Tá? Então fiquem tranquilos, pode procurar a acupuntura que eu garanto que vocês não vão sentir dores lá não, tá? E assim, você já falou sobre a medicina tradicional chinesa, né? Que ela é milenar, existe uma visão diferente aí sobre essas questões das energias. Mas na acupuntura a gente também tem a questão dos pontos, não é isso? Eu falei aqui ponto IG, ponto ID, né? Que é intestino delgado, intestino grosso, não sei o que, e por aí vai. Como eu não sou a fundo, né? Estudioso a fundo da acupuntura, eu tô aqui jogando por cima. Mas Dr. Egerton aí puder
relatar mais um pouquinho sobre essas questões do ponto, né? Por que é feita aquela divisão? Pronto. Olha, os pontos de acupuntura, eles não foram construídos de forma aleatória. Isso é um estudo de milênios. E eles têm a sua ação. Então, cada ponto tem a sua ação. A ciência chegou muito a questionar que esses pontos não têm essa especificidade toda, mas é óbvio que tem. Então, quando você faz o diagnóstico chinês, e aqui eu abro um parêntese, sobre as próprias pesquisas. Por que nós temos tanta dificuldade em encontrar um mecanismo ideal para as pesquisas? É porque nós ainda temos, os pesquisadores, eles ainda tratam esses pontos como generalistas. Ou seja, eles vai tratar uma dor lombar, vai fazer um estudo sobre a dor lombar, e então eles colocam pontos que tradicionalmente tratam a dor lombar. Mas é bom lembrar que só de lombalgia, nós temos mais de 15 tipos de lombalgias dentro da medicina chinesa, e cada tipo dessa é tratado de forma diferente. Então, quando você pega uma linha de pontos e joga para todos eles, você tem uma linha de viés dentro desse estudo. Então, eu sempre bato nisso. Todo estudo, eu acho que teria que ter um pesquisador que entendesse mais profundamente da medicina chinesa, para ele fazer essas escolhas de acordo com o diagnóstico chinês relacionado ao diagnóstico ocidental. Então, por quê? Porque a gente percebe, a gente que trabalha com isso, sabe que você citou aí um ID. Quando você coloca um ID, um ID3, por exemplo, um IG, né, que é o intestino grosso, um dos pontos, né, IG4, que ele fica nessa região aqui, tá? Quando você coloca, você tem uma resposta do sistema nervoso central não aleatória. Não é simples um estímulo nociceptivo ali. Você tem um estímulo nociceptivo, mas determinadas regiões conectadas com o intestino grosso, ele vai atuar. Da mesma forma como você vê com a auriculoterapia francesa, sim. Que trabalhou muito essa questão. Já é baseada ela saiu da chinesa. Então ele só mudou alguns poucos pontos porque eles foram fazendo o teste no cérebro e mudou um pouquinho. Mas ele fez um estudo, o Paul Nogier fez um estudo embrionário, né? Ele fez um estudo do tecido embrionário, ver qual é o tecido que está relacionado, né, ali, e ele foi modificando e vendo e testando. A questão do Nogier, né, ele fez a teoria dele, então assim, são duas dimensões, na verdade. Então você tem que imaginar num determinado momento como que era na questão embrionária e hoje em dia e correlacionar com isso. Então ele faz lá todo esse mapa dele, e, assim, não é fácil, né? Já fiz 2 cursos, inclusive, um aqui da UFC. E é difícil você fazer um tratamento da auriculoterapia, mesmo a tradicional chinesa, de uma forma assim excepcional, que não haja erro e ela realmente tem efetividade. E na acupuntura não é diferente, não é isso? Não é diferente. Cada ponto, olha, quando as pessoas às vezes perguntam quantos pontos existem. Na verdade, tem mais de 3.000 pontos. Só que dentro desses 3.000 pontos, você faz um enxugamento dependendo da linha de visão que você tenha assim como na terapia ocupacional e na fisioterapia você tem uma linha de diagnóstico também, nós temos o nosso diagnóstico próprio. Sim. A medicina chinesa também tem. E é um diagnóstico extremamente eficaz. E dentro disso você então constrói a linha de pontos que você vai trabalhar. Então não existe essa história, qual é o ponto bom para dor de cabeça, qual é o ponto bom para enxaqueca, né? Não. Tem que fazer. Que tipo de enxaqueca você tem? Certo? Eu tenho pressão alta. Qual é o ponto bom para pressão alta? O que gera a sua pressão alta? Aí você vem, a estagnação da energia do fígado, é uma deficiência da energia do rim. Você tem que identificar. E quando e aí é que eu chamo muita atenção aos estudantes, aqueles que interessaram, façam uma especialização numa linha onde você vai estudar toda a medicina chinesa. Você vai ter uma visão da medicina chinesa. Porque aí sim você tem subsídio para entrar na UTI sem que o paciente fale, pelo prontuário do paciente, você fazer uma correlação entre o seu diagnóstico chinês e o que está sendo apresentado dentro de um prontuário. Se você não tiver esse conhecimento, você vai ler, ele teve um AVC. Ponto bom para AVC. Você pode até desregular ele. Entendeu? Então, essa linha de conexão, ela não é fácil ser feita. Ela exige que você conheça a medicina chinesa para você fazer a interpretação. Ida e volta.
vocês terem ideia, o doutor Egerton relatou aqui questão hipertensão, AVC, questões pulmonares, né? Então, assim, a acupuntura, ela realmente engloba, né, todos os órgãos, sistemas do corpo humano, e ela atua em cima de cada um. Exatamente. Tá? Então, você entendendo como que ela atua, você vai ver que ela pode realmente fazer parte do tratamento de todas as doenças. Pode. Né? Então, por isso que ele relatou aí no começo. Mas, vamos lá, voltando aí, você relatou o estudante ou o profissional de terapia ocupacional e fisioterapia que queira trabalhar com acupuntura, hoje, com a legislação, ele tem que fazer uma especialização e a prova de título, não é isso? Exatamente. Hoje ele tem que fazer a especialização e tem que ter a prova de título pelo conselho. No nosso caso, o COFITO, né? Isso. Entendeu? E aí adquirir o seu RQE, que é o registro de especialização. Doutor Egerton já tem, tá? Tá. ele vai poder atuar livremente, vai poder atuar como nós já atuávamos, mas sobre aquelas pressões, sobre aquelas instabilidades jurídicas, não promovida por nós, nem pelo processo histórico, mas para alguns grupos que queriam ficar com a criança, né, o tempo inteiro, e aí foi uma luta grande, você sabe muito bem disso, né? Verdade, Pelo menos esses últimos 3 anos aí que a gente tem estado lá sentado na cadeira do conselho, né? Eu tive diversas ligações do doutor Egerton aqui, mensagens no WhatsApp, né? Pedindo, vai ter audiência tal, não sei o que. Não se preocupe, a gente vai estar lá. Exatamente. Então, e aí, só aproveitando, gente, aqui do Bom Cearense, o que eu aperrei esse homem não tá fácil. Era toda hora e outra coisa. Às vezes eu ficava exaltado, não tinha hora. Puxa vida, 11 horas, 12 horas. Não, mas eu tava chegando em casa. E ele sempre me respondendo, sempre muito atento a essas questões. E foi isso, foi esse conjunto todo, essa união toda no Brasil inteiro. E aqui no nosso CREFIT 6, com certeza, a gente conseguiu essa vitória grande. Bati em algumas portas lá em Brasília para que a gente conseguisse, né, ter uma conversa com os deputados, senadores, e isso aí tornar esse projeto de lei realidade, que acabou saindo. Mas, obviamente, antes de eu entrar no conselho, já havia essa luta aí de muitos anos. Né? Então, a fisioterapia, a terapia ocupacional também vinha lutando por esse espaço da acupuntura, né? Não querendo ter como reserva de mercado, mas também participar dentro. Por quê? Porque a gente viu que ela funciona, ela tem resultado com os pacientes. E indolor, barata, é uma técnica que dá para ser aplicada aí de uma forma que sai, né, para a população de forma barata, e que é importante que a população também entenda isso. Então, olha aí o tanto de conversa só ali em 2 minutos de resposta aqui do Dr. Egerton, tem muita informação, né? Então a gente vai destrinchando isso aqui, mas o importante é que hoje a fisioterapia faz parte, e a terapia ocupacional também faz parte das profissões que podem exercer a acupuntura, desde que siga essas regras aí que o Dr. Egerton acabou de falar, tá? Com certeza. Quem for formado em fisioterapia ou terapia ocupacional tem que fazer a especialização e a prova do COFITO. Quem não é formado em nada, não tem nenhum tipo de formação, vai existir uma formação específica para acupuntura, né? Que é como se fosse uma faculdade somente para ser acupunturista. Então, também quem tiver interesse pela área aí, vai poder aí estar atuando também como acupunturista, mas aí vai ter que seguir todo esse caminho aí. Não é fácil, mas uma coisa eu lhe digo, é uma técnica extremamente importante para a saúde no Brasil hoje. Com certeza, exatamente. E tanto que hoje a célula lá dentro da ALES, né, na Assembleia Legislativa, tem uma célula lá da acupuntura, que é o Dr. Egerton aí, que toma de conta, que também está com a mão na massa, né? Não só coordena, mas também atende. Não abro mão de atender de jeito nenhum. Então a população ali circunvizinha. Nós atendemos a população circunvizinha de baixa renda, nós atendemos os funcionários da própria Assembleia, dependentes da classe também, dos políticos também, né? Que também têm os seus familiares e eles mesmos são atendidos pelo sistema. Para você ter uma ideia, nós atendemos por ano mais de 3.000 pessoas. Então é um fluxo, uma média mensal de 200 a 300 atendimentos, certo? E o paciente, rapaz, hoje é dia da acupuntura, não tem quem faça faltar, viu? Eles estão lá porque sabem do benefício aí que trazem, né? Isso, exatamente. Então, doutor Egerton, aqui só uma pergunta, né? Pela sua experiência, como você aplica aí a fisioterapia
e a acupuntura diariamente, ainda existe, né, algum desconhecimento, alguma resistência da população com relação à aplicação da acupuntura pelo fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional? Ótima pergunta. Olha, existe um desconhecimento ainda muito grande, porque foi feito, isso de forma, vou ser bem franco, né, você me conhece, foi feito um lobby muito grande pela imprensa e por outras áreas, de que a acupuntura ela só poderia ser aplicada por um médico, por isso, por aquilo, tá? Embora todo o nosso respeito à classe, mas a acupuntura ela sempre foi multidisciplinar no Brasil inteiro, muito profissional. E isso gerou um desconhecimento, e que foram criados novos neologismos, acupuntura isso, acupuntura aquilo, e acabou que confundindo as pessoas. Além disso, para quem não sabe, o fisioterapeuta foi o primeiro profissional da saúde a trabalhar com acupuntura, né? Desde os primórdios. Depois foi que vieram os enfermeiros, os odontólogos e tal. Mas o fisioterapeuta ele foi o pioneiro nisso. Então, há um desconhecimento da população com relação a isso. No Brasil ou no Ceará? Não, no Brasil. Então, o fisioterapeuta que veio trazendo aí Isso, exatamente, no Brasil. Depois vieram para aqui, para o Ceará e tudo, mas no Brasil. E aí, o que acontece? Onde é que rege o maior desconhecimento? É exatamente nisso, né? Com a regulamentação da lei, nós vamos ter isso bem mais, né, esclarecido, bem mais amplo. Os próprios planos de saúde, eles têm agora a obrigação legal de abrir essa área para todos aqueles que tenham a especialização e não só restringir a uma área, como isso vinha acontecendo. E a população, ela vai ter na acupuntura agora saber que ela é regulamentada, saber que ela tem profissionais qualificados, saber que esses profissionais estão dentro da lei e tirarmos alguns misticismos. Por exemplo, né, que a acupuntura parece assim meio que um pouquinho de ridículo, mas existem pessoas que acham que a acupuntura é coisa do demônio. Ainda no pleno século XXI, nós encontramos, com todo respeito, né, as crenças de cada um, mas isso vem a gente não sabe nem de onde isso nasceu, né? E da desinformação. Da desinformação muito grande, que você não pode, depois que você fizer a acupuntura, você pode adoecer por conta das inserções das agulhas, absolutamente, né, sem muito nexo. E as contraindicações, tem contraindicação absoluta para a acupuntura? Absoluta não tem. Tem momentâneas, por exemplo, a pessoa tem pânico de agulha. Claro que você vai ter que trabalhar, né, um pouco isso. A pessoa é hemofílica, a gente vai ter que fazer uma anamnese mais bem feita, ver o grau de hemofilismo ali, mas não usar técnicas de sangria, por exemplo. A agulha, a inserção da agulha, mesmo para o hemofílico, ela é muito insignificante com relação ao nível de coagulação, mas mesmo assim a gente tem que analisar, e praticamente nenhuma outra, né? Então é uma técnica extremamente segura e que pode ser colocada, né, para tudo isso. Essas contraindicações relativas aí que o Dr. Egerton falou, por exemplo, pacientes aí também com lesões de pele, né, muito extensa, uso de medicamentos, né, que na chamada popular fino sangue, né, que na verdade é um desagregador plaquetário. Plaquetário, né? Então, exatamente. Então, todas essas questões aí analisa, mas isso não é proibitivo. Não pode fazer, até porque como é muito... o diâmetro da agulha é muito pequeno, então você pode estancar, né, qualquer tipo de sangramento ali em questão de poucos segundos. Exatamente. Porque é muito, muito, muito fina mesmo. Quem tiver a curiosidade aí para você enxergar é até difícil, né? Exatamente, exatamente. E você falou, por exemplo, as lesões de pele, muitas vezes, na verdade, a gente não vai colocar ali em cima daquele local, mas existem pontos de estágio que têm a relação com a própria lesão. Então você coloca, né, a distância. Né? O herpes zoster, poucas pessoas sabem disso, mas o tratamento de herpes zoster, as indicações assim, iniciais são os retrovirais, normalmente, e a acupuntura. Mas como você vai colocar a acupuntura ali na boca? Não, existem pontos ao redor, inclusive prevenindo a lesão né? Pós-herpética, que é uma lesão que normalmente dói bastante. E você diminui o risco de você ficar com aquela alta sensibilidade se você fizer o tratamento bem feito com a acupuntura. A herpes aí, ela hoje, né, quem teve catapora,
né, que é muito conhecido. Muito comum. Tá com o vírusinho lá inoculado, inativo, mas teve um estresse, passou por um período muito ruim. Teve uma raiva muito grande, aí a imunidade dá uma diminuídazinha. Aí a herpes vem, né? Estoura geralmente na região facial. Isso. Nas costas, o famoso cobreiro. Né? Então, exatamente isso. Fica observando que um dos tratamentos aí é a acupuntura, tá? Obviamente, entra com retroviral, às vezes com corticoide também, faz ali um conjunto. E logo em seguida vem com a acupuntura para evitar qualquer tipo de instalação da patologia e suas como é que eu digo, consequências. Então, e hoje, com relação ao herpes, nós temos outro recurso muito bom, agregado à própria acupuntura também, que é a ozonoterapia. Então, são outros fatores que se pode agregar no tratamento e que vão... né? Você falou aí da ozonoterapia, que ela é bem polêmica, né? Então, na pandemia aí, ela deu um boom, né? No Covid, ninguém sabia se presta ou não presta. Então, realmente, ainda está em estudos, tem muitos estudos ainda para poder consolidar a ozonoterapia, mas eu me lembro quando eu era pequeno, eu via aqueles aparelhos de ozônio já na parede da casa de algumas pessoas, né? Inclusive lá na minha casa tinha, né? Passou muitos anos lá sem funcionar e tudo, mas tinha lá um ozônio, então o ozônio sempre fez muito parte ali, que era na cozinha da minha casa, quando eu morava lá em Poeiras, tinha um aparelho de ozônio lá. E aí os estudos, hoje a medicina rechaça totalmente a ozonoterapia, como rechaçou a acupuntura. Hoje a acupuntura é reconhecida, todo mundo sabe dos seus resultados positivos. E espero que a ozonoterapia um dia chegue também, porque também não é um tratamento caro, é um tratamento acessível. Muito acessível. E que, se Deus quiser, trará aí muitos resultados. Espero que tenha estudos aí confiáveis que realmente mostrem que a ozonoterapia traz benefícios e não trazendo aí, né, no caso da maleficência, né? Você saber que vai fazer mal. Obviamente a gente evita em alguns casos aí a utilização da ozônio também, mas eu torço muito pela ozonoterapia. Sim, tá, hoje a gente tem estudos já muito robustos, principalmente estudos alemães, e a própria medicina hoje já se rendeu, agora em janeiro liberou para que os médicos pudessem também trabalhar. Anteriormente eles trabalhavam só a nível de pesquisa, mas eles já estão também trabalhando, tá? E respeitando respeitando os aspectos das contraindicações, que são muito poucas também, mas existem. Ela é uma técnica extremamente segura e a gente só tem a conseguir mais respaldo científico. E aí eu vou dar aquela mesma fala, né? Trata tudo, não trata nada. A ozonoterapia ainda está no caminho aí de ser aí bem reconhecida com os estudos. Eu espero que isso aconteça logo, logo. Mas voltando aqui para a acupuntura, doutor Egerton, né? Então, como os pacientes aí costumam perceber esses resultados da acupuntura, né? Rapaz, eles dizem, melhorei. Quais são os relatos deles quando chega, principalmente com as dores, né? As dores, falou. Isso é muito relativo. E, inclusive, você, num atendimento ali, num local, por exemplo, você está tratando aí uma dor lombar fortíssima, uma ciatalgia, que a pessoa chega praticamente, né, sem andar ali e tal. O processo todo não é milagroso, ele leva um tempo, né, em qualquer tratamento. Mas ele já percebe, naquele momento, principalmente quando você usa agregado a recursos da própria fisioterapia, que é outra coisa importantíssima, a eletroterapia junto com a acupuntura. Nós temos vários recursos que são coadjuvantes. Ao terminar ali o atendimento, ele já sente a melhora da algia. Outra coisa que eu costumo muito, um exemplo bem clássico, você pega um paciente com uma capsulita adesiva, um ombro congelado aí no popular, e todos nós sabemos que a gente demora muitas vezes, às vezes semanas, para ganhar ali um pouco de amplitude, porque a dor é muito forte, e existe dentro da acupuntura uma técnica que é a craniopuntura chinesa. Essa técnica, ela foi... Coincidíssimo. Pronto, ela foi desenvolvida por... tem o Yamamoto, mas tem uma que eu gosto bastante, que é o Jiao Junfa, que ele era um neurocirurgião, e ele desenvolveu através das áreas do córtex cerebral. Então, a área motora, né, a área sensitiva. E aí você, ao introduzir essas agulhas no couro cabeludo, não é no crânio como muitas pessoas imaginam, é bem superficial, você estabelece ali uma conexão neurológica e, olha, não é brincadeira. Às vezes você consegue uma amplitude assim de 10, 15 graus assim na hora. Porque tem toda uma explicação, evidentemente, tem toda uma sensibilização a nível de córtex cerebral.
E você tem, então, ali uma resposta, tanto periférica como central, e você consegue tanto diminuir a dor, né, daquele momento, como a amplitude, você começa a ganhar amplitude e tempo daquele processo, para que aquele processo inflamatório, principalmente, não ganhe uma força maior e você fique ali, vamos dizer assim, tentando fazer outras coisas, e aquele processo aumentando e a angústia do paciente também aumentando. Então, é uma técnica que você pode sentir os resultados na hora. Só trazendo aí, né, um pouco aí do que já foi dito hoje. Então, a gente tem aí a acupuntura atuando em diversas patologias. Exatamente. Não é isso? Então, a gente tem hipertensão, diabetes funciona? Sim. Vamos lá, AVC, dor lombar, dor cervical, artroses, muito, de forma geral, tendinites, bursites, né? Fascite plantar, muito. Então, problemas de joelho, problemas de coluna, pé, cervicais, né? Problemas cervicais, como a gente já está aí muito tempo no celular, muito tempo no computador, então a gente acaba sobrecarregando essas questões também da anatomia inteira do corpo. Então, a acupuntura aí funciona aí para quase todos os problemas, né, de articulares também, a gente tem, e as doenças pré-existentes também. Hoje aí a gente tem um tripé entre diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Então a gente também tem aí questões circulatórias, né? E não que o AVC não deixe de ser, porque pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico, também tá aí. E a gente sabe que a janela é muito curta também para tratamento de alguns tipos de patologias. Verdade. Então a gente precisa procurar o quanto antes tratamento. E a acupuntura é um dos caminhos, até porque você vai pegar aí, você vai ter um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional trabalhando também nessa área e vai poder lhe orientar muito melhor, né, na continuidade do tratamento, o que você pode fazer além da acupuntura. Então procure aí um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional para que vocês aí tenham até uma instrução muito melhor na continuidade do tratamento, principalmente doenças como AVC, que limitam muito as questões bastante, trazem movimentos, né? E aí a acupuntura começa auxiliando, porque às vezes a gente, os médicos pedem, não comece agora, vamos esperar estabilizar mais a pressão e tal, algumas coisas, mas a gente precisa aí tomar atitudes com relação à saúde. A gente não pode deixar se agravar para que depois tenha, que às vezes não tem mais como remediar. Exatamente, né? Exatamente. Então, a todos que estão assistindo aí, cuidado. Se tiver algum problema, não deixe se agravar, procura um acupunturista aí para estar tratando. De preferência que seja fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, porque ele já vai estar com bagagem muito maior de tratamento. Massa ali, então, geralmente, quem procura a acupuntura é quem não quer se submeter a tratamentos medicamentosos, por exemplo, não é isso? Então, qual é a sua experiência, doutor Egerton, ali com relação a que tipo de paciente procura a acupuntura? Olha, de uma maneira geral, hoje todos os pacientes, eles procuram. E tem um segmento de pacientes que eles procuram bastante, principalmente aqueles pacientes com rejeição à medicação alopática, uma rejeição que eu falo, alguma limitação, principalmente renal e hepática. Então, você pode ter algum paciente que tem algum problema renal e hepático, certo? E naquele momento ele tem uma tendinite, ele não vai poder tomar um anti-inflamatório ali. E aí a acupuntura entra como um recurso importantíssimo naquele momento. E a pessoa diz assim, bom, ela vai servir como anti-inflamatório? Sim, nós temos estudos robustos, hoje robustos que mostram que ela tem uma ação anti-inflamatória muito interessante, porque o nosso próprio organismo tem seus anti-inflamatórios naturais, e ela vai, através do sistema nervoso central, ela vai fazer esse estímulo, porque ela tem uma ação central, tem uma ação periférica, através do estímulo nociceptivo, ou seja, da perfuraçãozinha da agulha, e tem uma resposta do sistema nervoso central. Isso está amplamente, foram os primeiros estudos, com base aí da década de 2007, principalmente, estudos mais robustos, que mostram realmente esse poder anti-inflamatório da acupuntura. Doutor Egerton, com relação aí à questão política dentro da acupuntura aqui na fisioterapia e terapia ocupacional, como é que estão as associações aqui no estado, no Brasil?
com a presença da fisioterapia e terapia ocupacional, tem se fortalecido? Como é que... Tem se fortalecido e eu assim, me sinto muito honroso de fazer parte da fisioterapia, da terapia ocupacional de maneira geral, no nosso conselho, porque a gente tem uma robustez jurídica hoje, né? Nós temos o apoio do próprio conselho e a atuação da fisioterapia, eu sempre disse, foi muito importante, foi o primeiro conselho que pegou a bandeira e disse, olha, isso aqui tem caráter científico, isso aqui tem robustez, eu quero para mim, isso foi muito importante. Por quê? Porque quando você tem um conselho, quando você tem profissionais que se dedicam, que estudam, que pesquisam, né, e que leva aquela terapia avante, você evidentemente tem uma solidificação do aspecto científico da questão, porque ela passou de ser empírica, passou a ser científica, mesmo sabendo que nós precisamos, isso é muito importante, nós precisamos estudar a medicina chinesa e compreender como era o raciocínio clínico deles. Eles não vão usar termos que são termos nossos, nem poderia. Ocidentais, né? Ocidentais. Mas o raciocínio clínico é algo simplesmente fantástico, que nós temos que correr atrás para entender. Se eu não entender, eu não vou ser um bom acupunturista. Ou se eu estudar somente a acupuntura segmentada, deslocada do contexto dela, eu não vou entender. Só para a gente já se encaminhar aí para o final, com relação a quem quiser ter uma formação, quais são as escolas hoje aqui no estado do Ceará, atuantes, que aqui nós não estamos fazendo propaganda nenhuma, não, estou perguntando aqui para né, doutor Egerton aí ver a experiência dele, para qual foi a escola que ele se formou, até para poder também orientar quem está ouvindo aí, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né? Olha, nós estamos precisando de que surjam novas escolas, não que as que tem não sejam boas, não é isso. Mas a gente precisa, quanto mais diversificar, melhor. Então a gente tem hoje a ABA, que é uma das pioneiras, é a Associação Brasileira de Acupuntura, ainda presidida pelo Dr. Evaldo, que foi um dos fundadores, né? Uma pessoa com uma capacidade impressionante. Nós temos o Instituto Acusnatus, que também promove a formação, tá certo? E nós tínhamos a Universidade Estadual do Ceará, que está em stand-by, eles ainda não se pronunciaram, né? Mas eu acredito agora, com a regulamentação, de que outras universidades deva aderir, porque é uma área que está crescendo muito realmente, e agora com a legitimidade, eu acho que nós vamos ter o surgimento de outras escolas, né? E isso é muito, muito positivo, porque a gente vai agregar recursos, fisioterapia e terapia ocupacional, recursos imensos, recursos fantásticos com a medicina chinesa. Eu sempre coloco medicina chinesa e acupuntura inserida nela justamente por isso, né? Só para um detalhe a mais aqui, que eu acho que a gente não comentou, mas criança também pode ser submetida, não é isso? Para você ter uma ideia, eu hoje estou com um paciente, já tive vários, com paralisia cerebral. Bebê de 1 ano e meio, né, com toda aquela complicação inicial, traqueostomizado, sonda, com todo monitorado, e você pode trabalhar perfeitamente com a acupuntura. Existem agulhas especiais, técnicas especiais, a semente que você usa na auriculoterapia, sim, você pode usar nos pontos de acupuntura. As terminações nervosas do bebê é extremamente sensível à ação nociceptiva. Então, a especificidade daquele ponto, você pode estimulá-lo com a semente fixa e também com agulhinhas específicas para a criança. E o resultado também vem demonstrando muito bom. Então, doutor, a gente relatou aí sobre paralisia cerebral, mas também a gente tem asmas, por exemplo, alergias, processos alérgicos de uma maneira geral. Exatamente. E por aí vem, né? O fisioterapeuta que vai trabalhar, por exemplo, com a respiratória, depois do procedimento fisioterápico, ele pode, ou até antes também, ele pode usar pontos específicos para descendência do líquido pulmonar, do não acúmulo pulmonar. E é notório, a gente viu uma diferença muito grande com isso. Então, isso pode ser agregado, né? E deve ser agregado. Então, o doutor Egerton falou que
agrega-se a acupuntura a outros tipos de tratamentos e tem resultados melhores. Isso é um fato, né? Ele já relatou aqui sobre estudos e falando nisso, hoje o Brasil está produzindo muito estudo sobre a acupuntura, não é isso? Sim, a gente precisamos mais, eu sempre incentivo assim, principalmente estudos dentro das nossas universidades, porque existem muitos relatos clínicos que não são registrados devidamente, então a gente precisa de pesquisas, mas nós temos várias pesquisas em hospitais universitários brasileiros, dentro do próprio Sírio-Libanês nós temos, né? dentro da PUC nós temos, tá certo? A universidade, produções, né? Aqui dentro da Universidade Federal nós temos o projeto do nosso querido Bernardo, né? Bernardo Coutinho, professor. Que é exatamente professor, fisioterapeuta e acupunturista, faz um trabalho belíssimo na área da auriculoterapia. Eu ia falar porque eu fiz o curso com ele, né? Falei no começo sobre, eu fiz o curso lá com o Dr. Bernardo. É um amigo, inclusive deixar aqui um abraço para ele, que é um parceiraço que a gente tem tido aí. Fantástico. Inclusive rodando no interior do estado, ele e o Dr. Ramon têm acompanhado a gente aí. Que coisa boa. Então fica um abraço aí registrado para os dois professores da Universidade Federal do Ceará. E que eles produzem aí, né? O Dr. Bernardo principalmente na questão da acupuntura. Muito bom. Mas a gente precisa de mais evidências científicas para que a mãezinha que queira submeter ao filho aos tratamentos de acupuntura ficar totalmente despreocupada. Então, por isso que eu perguntei sobre a produção científica aqui no Brasil, que ainda precisa mais, mas a gente já tem aí alguns estudos relevantes. De impacto, né, de alto impacto na sociedade, no meio acadêmico também, sobre esses estudos da acupuntura. E temos só um parênteses. O Dr. Isao Yamamura, que infelizmente ele faleceu, ele tem estudos muito bons dentro da área, inclusive produção de livros, A Arte de Inserir, que é um livro dele, ele fez grandes trabalhos, tá certo? Aqui no Brasil, e já temos aí bons estudos desenvolvidos também por ele. Bom, então quem for entrar na área aí da acupuntura, você terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, lembre-se que precisa aprender, se formar, né, ter a formação, tirar o título de especialista, mas não pode também esquecer de fazer os estudos científicos, né, e produzir para que a fisioterapia, terapia ocupacional aí também tenha seu nome fincado dentro da especialidade da acupuntura. Porque hoje, embora esteja regulamentada, hoje a fisioterapia, você que é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem o direito de se formar em acupunturista e fazer o título de especialista aí junto ao COFIT, como já foi relatado, né? Exatamente. Dr. Egerton, mais alguma coisa interessante sobre a acupuntura aí nesses últimos anos aí de atuação, nesses últimos anos assim, né? Ele já vem há 25 anos praticamente aí atuando na acupuntura. Algum caso assim que, rapaz, esse aqui foi bem interessante, foi um dos meus primeiros casos, foi que me chamou a atenção, porque você deve ter se apaixonado pela acupuntura em algum momento, né? Eu tive um caso muito interessante, uma pessoa, um paciente relativamente jovem, era um homem, e ele depois me relatou, ele tinha uma nevralgia de trigêmeos, né? Então a gente a gente sabe a dor que é aquilo. E nesse dia ele veio trazido pela esposa, porque ele já tinha, né, feito de tudo, ele estava naquela crise muito forte, muito, muito intensa. E aí nós fizemos uma eletroacupuntura, existem frequências ideais que você coloca. E aí, quando ele terminou, nós terminamos a sessão, eu fui explicar para ele, primeiro expliquei um pouco o que era a patologia, que aquilo ali a gente ia conseguir, né, um nível de analgesia muito bom, mas que depois ele precisaria continuar o tratamento e tal. Ele ia viajar para São Paulo, ele estava aqui. Ele me prometeu que ia continuar, depois realmente em São Paulo ele disse que continuou e que vinha fazendo, né, o tratamento. Naquele momento ele tinha me dito, olha, eu tinha já na minha mente, eu ia me suicidar, por conta da dor que eu não aguentava mais. Não só a dor, como a limitação e tudo. E a partir dali, ele teve uma melhora na qualidade de vida. Normalmente ele tem umas crises, né? Só que muito diminuída. Conseguiu diminuir a medicação, que normalmente é uma medicação muito pesada. E ele continuou o tratamento. Acredito que ainda continue, certo? Eu não tive mais assim contato. Mas aquilo me marcou muito.
Né? Foi uma nevralgia do trigêmeo é uma das piores dores relatadas, uma das piores. É a nevralgia do trigêmeo. Tanto que tem menino não chega a 20% da dor que a nevralgia do trigêmeo algo traz. Né? Eu tive uma tia que teve, né, durante muito tempo, fez um tratamento também, ficou bem. Tive recentemente um paciente também com nevralgia do trigêmeo, e ele disse que nessa crise que ele teve, ele disse que a vontade era de procurar um prego assim na parede e tacar a cabeça para ver se a dor parava. Então, então, assim, a acupuntura traz aí o alívio, traz aí uma melhora significativa. Né? Então, o paciente realmente ele sai do normal com a dor, mas a acupuntura consegue trazer ele, venha que a gente tem jeito, a gente consegue lhe ajudar. Exatamente. Então é isso aí, quem quer fazer acupuntura, né, se especializar em acupuntura, também vai interferir positivamente na vida de muita gente, não é isso? Com certeza, é isso que eu acho que como profissionais de saúde, nós temos essa missão. Não é só o financeiro, às vezes a gente sai de casa à noite, tudo para atender, não é só pelo financeiro ali, mas sabe pela que a pessoa teve a dor, lembrou de você. E se você pode fazer alguma coisa naquele momento, é muito, muito gratificante. Então, a nossa própria profissão já é uma profissão gratificante. É isso que eu ia falar agora, tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional já é algo assim que é impressionante. Você escolhe porque escolhe. A gente podia estar fazendo outra coisa. Com certeza. Eu não escolhi, não, a fisioterapia. Acho que foi ela que me escolheu. Porque eu tentei fugir de todo jeito, mas não, você vai ser fisioterapeuta, né? Mas, assim, eu me realizei com a profissão. Eu sou realizado profissionalmente, né? Pela profissão. Também. Não tenho que reclamar. Agradeço demais, né? Ter colocado a fisioterapia na minha vida. Porque eu não busquei. Eu não sabia nem o que era quando eu fui fazer. Né? Mas minha irmã é fisioterapeuta, eu vi ela estudando e acabei me apaixonando pela fisioterapia de cara, logo no primeiro semestre. Então, rapaz, é isso aqui que eu quero, e abandonei a outra faculdade que eu fazia, engenharia da computação. Da computação. Tinha tudo a ver, né? E aí abandonei e eu digo, rapaz, eu quero a fisioterapia. E fui ser fisioterapeuta e sou, até hoje eu acho que agora pro resto da vida, né? Não tem mais também, já tô me encaminhando aí pra minha vida, né? já meio rodando a quilometragem, mas é isso. Bom, pessoal, a gente já está encerrando aqui nosso Papo CREAFIT 6. Agradecer aqui ao Dr. Edgerton pela participação, pela contribuição, relatar toda a sua experiência aqui para vocês, né? Para mim e para vocês aí, falar sobre o que ele ama fazer, que é a acupuntura. Eu digo isso porque eu vi o tanto que ele lutou também para conquistar essa vitória da acupuntura aí, com o projeto 15345, né? Que agora em 2026... que já foi sancionado, já está valendo, tá, pessoal? Então, estamos mais tranquilos em relação a essa regulamentação da acupuntura, porque estava sempre no limbo ali, perde, não perde, perde, não perde, perde, não perde, pode, não pode. Rapaz, será que um dia a gente vai perder a especialização, a especialidade de acupuntura dentro da terapia ocupacional, da fisioterapia? Então, tinha realmente esse medo, mas isso aí agora virou passado. Né? Dei a sorte de estar na presidência do conselho para ver isso acontecer. Né? Então, mas também foram 3 anos aí de luta dentro do conselho, né? Como o Dr. Edgerton já relatou, e eu também lá em Brasília. Agradecer a todos que assistiram até aqui, espero que a gente tenha contribuído aí. Falar para o Dr. Edgerton que eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela pessoa dele, pelo profissional que ele é. Né? Então a fisioterapia só tem a ganhar aí com sua contribuição, com seu nome, tanto que você eleva a fisioterapia, né? E obviamente vem aí todas as profissões juntas também na acupuntura. Então a gente agradece de coração aí pela sua contribuição dentro das duas profissões, dentro do CREAFIT 6 também, não só da minha época, mas de outras épocas aí, que eu sei que você vem numa histórica luta, né? Em prol da acupuntura dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então a gente só tem que agradecer. Muitíssimo obrigado por tudo. Obrigado a você que assistiu até agora. E fica aí o último recado com o Dr. R. Quero agradecer a você, né, ao CREAFIT, a toda a dedicação de vocês, né, a sua equipe, o pessoal da técnica que maravilhoso, nos recebeu também muito bem. E dizer que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu fico muito agradecido por ter essa oportunidade da gente debater um pouco sobre a acupuntura. E parabéns aí por tudo. Então, muitíssimo obrigado. A nós todos aqui agradecemos também
a sua participação aqui. E o fisioterapeuta, terapeuta em casa aí, assista completamente, tá aí no link de todo o conteúdo do Papo Grafite 6 para falar sobre a acupuntura com o Dr. Ergeton. Um abraço a todos e até o próximo Papo Grafite 6.
Técnica milenar que traz resultados, a acupuntura na prática clínica. Neste episódio do Papo Grafite 6, iremos falar sobre a acupuntura. E para isso, estamos aqui com o nosso amigo Dr. Ergeton Teles, que é acupunturista, especialista pelo COFITO e que estará falando aqui sobre a história da acupuntura e as indicações clínicas da acupuntura no Brasil. Não é isso, Dr. Ergeton? É um prazer estarmos aqui para debatermos um pouco, conversarmos um pouco sobre a acupuntura e principalmente a relação dela dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional. Para mim, Jacques, é uma honra estar aqui com vocês nesse Papo Grafite. Então nós teremos muito assunto aí. Assista, irá ao ar no sábado às 5 horas da tarde no YouTube e no Spotify.